Chega para fazer uma análise sobre essa escalada do conflito no Oriente Médio é André Laiche, cientista político, especialista em Oriente Médio e presidente executivo da Stand With Us Brasil. André, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Record News. Com certeza é um momento muito tenso, porque a temida escalada no conflito realmente aconteceu, né? Pois é, bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria deixar uma coisa bastante clara para os espectadores do Record News, que eu acho que é importante colocar. Apesar das imagens serem extremamente assustadoras, quando a gente vê essas imagens desses parecendo fogos de artifício cruzando o céu, partículas pegando fogo de ferro, né? Esses destroços, eles realmente, mesmo quando são destruídos no ar pelo interceptador israelense, o fato do míssil balístico ser tão grande, 30 metros de altura, existe aí pedaços do míssil que também ficam relativamente grandes, pegando fogo, incandescentes, e que eles caem, esses destroços, sobre os céus da onde ele foi interceptado. Então, a maior parte das imagens que a gente está vendo desde ontem não são de mísseis inteiros, são de pedaços dos mísseis que foram destruídos, né? Obviamente o Irã vai usar essas imagens para fazer decepção, né? Eles vão querer mostrar medo, aterrorizar a população, mostrar força, dizer que atingiram uma maior parte dos alvos, quando na verdade nada disso é verdade. A maior parte dos mísseis foi interceptado, pouquíssimos mísseis atingiram o solo de forma integral. O sistema israelense teve 95% de acerto. Alguns mísseis foram interceptados fora do espaço aéreo de Israel por outros países, inclusive pelos próprios Estados Unidos. E, obviamente, que o problema, como você mesma colocou, é uma escalada da violência. Isso mostra uma coragem, uma determinação da linha dura do Irã, do Ayatollah Khomeini e de outras pessoas das guardas revolucionárias de novamente tomar ação direta contra Israel, que não é menos do que uma declaração de guerra, e obviamente vai chamar uma resposta israelense. O que a gente está vendo agora é de que para o Irã a conta fechou, porque o Irã estaria retalhando a eliminação de dois grandes líderes dos terroristas bancados pelo país, e Israel vê isso como uma resposta ao que eles têm. Israel vai ver agora a sua resposta necessária pelo que eles fizeram. Na verdade, é sempre o que um diz que o outro começou. Na verdade, quem começou tudo isso foi o Hamas no 7 de outubro, quando começou a atacar Israel, e depois o Hezbollah no dia 8 de outubro, que começou a atacar Israel pelo norte. Tudo que veio depois foram retaliações de Israel e eles dizendo que estão retaliando. Agora, André, você citou a questão que não é o primeiro ataque do Irã, né? Só que o primeiro foi bem diferente. Primeiro porque o Irã avisou e usou drones que são muito mais lentos. Dessa vez, né, os mísseis balísticos são muito mais velozes. Em cerca de 12 minutos já chegaram à área de Israel, território israelense. É claro que ontem nós ouvimos, inclusive, pessoas direto de Israel dizendo o seguinte: nós nos sentimos seguros porque sabemos da eficiência do nosso sistema de defesa. Mas ainda assim, o Irã dessa vez, ou seja, ele agiu de uma outra forma. Uma forma muito mais agressiva pelo próprio armamento usado, né? Por mais que, obviamente, como você já colocou, os sistemas de defesa israelenses funcionaram e muito bem. Pois é, em abril, no dia 14 de abril, eles lançaram, a maior parte do que eles lançaram foram drones, mas também lançaram mísseis balísticos. Eles lançaram em torno de 100 mísseis balísticos naquela oportunidade em abril. Dessa vez eles lançaram 180 mísseis balísticos e não lançaram drones. Você tem razão em relação ao fato de eles terem anunciado que lançaram o ataque em abril, e dessa vez eles não anunciaram. Então, anunciaram depois, e obviamente que os mísseis que eles usaram foram mísseis novos, hipersônicos, são mais rápidos que os mísseis balísticos convencionais. Ao mesmo tempo, eles lançaram de diversos locais do Irã contra diversas áreas de Israel, fazendo com que a sirene de alerta em Israel tocasse em praticamente o país todo. Isso fez com que 10 milhões de pessoas que moram em Israel entrassem em abrigos subterrâneos até segunda ordem. Paralisou o país. Então, por mais que não tenha causado um grande dano físico, não tenha causado morte, tirando um palestino
que morreu em Jericó pelo destroço de um míssil que foi interceptado no ar, que caiu em cima dele, infelizmente esse palestino morreu, não causou mortes em Israel, não causou danos em Israel. Então, objetivamente, militarmente falando, o Irã não cumpriu um objetivo militar, mas ele cumpre um objetivo ideológico, ele cumpre um objetivo em relação à imagem que fica para o mundo desse eixo da resistência, que eu chamo de eixo da intolerância, que é a imagem que fica para o Hamas, para o Irã, para os iranianos que apoiam o regime, para o grupo terrorista Hezbollah, os que apoiam os Houthis no Iêmen, fica essa imagem de que alguém está fazendo alguma coisa a ponto de colocar a população de Israel em bunkers. Como o país é o mais forte militarmente da região, eles se veem lutando contra um inimigo mais forte e fazendo com que esse inimigo, por um tempo determinado, entrasse nos abrigos subterrâneos. Porém, Israel não tem como deixar que isso passe branco. Israel vai precisar responder. Essa resposta virá de uma forma muito mais eficaz e muito mais forte e energética do que aconteceu no final de abril desse ano. Pois é, André, a gente lembra que Israel diz estar muitas vezes naquele chamado círculo de fogo, né, onde recebe muitos ataques. Você citou já alguns grupos terroristas, né, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, né, tem o Fatah também, os Houthis, enfim, são vários grupos terroristas. E como você mencionou agora, com relação a esse último ataque do Irã, uma resposta vai ser dada, como já foi informado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Claro que isso vai ser alinhado com os Estados Unidos. A gente acabou também de mostrar a nossa reportagem sobre isso. Como você vê, né, esse apoio americano neste momento? Em relação à parte de defesa estrutural, em relação à defesa nacional de Israel, não há nenhuma mudança no governo americano, sendo democratas ou sendo republicanos. Essa política de interesse e de segurança nacional americana, é de interesse nacional americano que Israel esteja protegido e, eventualmente, enfrentar o Irã em caso de um ataque massivo. O Irã cometeu um grave erro, um erro de cálculo. Obviamente que os Estados Unidos e Israel vão pensar juntos como fazer essa resposta. Não acredito que os Estados Unidos vão se envolver na resposta de forma ativa, apesar de eu ter visto ontem na mídia de que uma base americana foi atingida no Oriente Médio no dia de ontem, não sei se por Houthis ou por forças iranianas no Iraque. Não sei como os Estados Unidos responderiam a esse ataque, mas com certeza os Estados Unidos vão estar envolvidos na tomada de decisão em relação a como Israel responderá. O que se acredita, analistas israelenses já dizem, é que Israel vai responder de forma aberta contra alvos militares das guardas revolucionárias e contra a estrutura provavelmente até de refinarias iranianas, para poder atingir aonde mais dói para o regime, que é a entrada de dinheiro através do petróleo e do gás. Os iranianos disseram que eles atingiram os depósitos, os armazéns de gás de Israel. Isso não é verdade também, né? Nenhum lugar estratégico foi atingido. Agora, Israel tem capacidade militar e de inteligência de atingir qualquer lugar no Irã. E os iranianos sabem disso. Então, eles dobram a aposta da ameaça para ver se Israel é dissuadido. Só que Israel não será dissuadido dessa vez, tamanha a gravidade do que aconteceu ontem contra o país. Então, Israel provavelmente vai atingir ou a infraestrutura econômica de petróleo do Irã, ou vai atingir bases nucleares e bases de pesquisa nuclear do desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Se Israel decidir atingir as bases, as instalações de petróleo, algo que tem a ver com a produção de petróleo, com a entrada ou a saída de petróleo do país, acredito eu que pode haver aí pode reverberar para o preço do petróleo no mundo inteiro. E a gente vai seguir acompanhando, sempre torcendo pela paz. André, muito obrigada pelas informações, pelas análises. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia a todos, obrigado pelo convite.